Olá, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Esse é o dia que nos fez o Senhor, alegremos e nos regozijemos nele. Hoje nós estaremos falando do capítulo de número 3 e 4 do livro, ou melhor, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. No capítulo de número 3 há um encontro de Cristo com um homem chamado Nicodemos. E esse homem, ele é um mestre da lei, faz parte do Sinédrio, e ele simplesmente não sabe que para um homem herdar o reino de Deus precisa nascer de novo. Mas esse nascimento não é um nascimento natural, é um nascimento da água e do Espírito. É a primeira das coisas. Mas esse capítulo 3 também existe ali no versículo de número 16, o texto que é um texto considerado áureo da Bíblia, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa é uma promessa de Deus para todos nós, para mim e para você, que acreditamos em Cristo. Todo aquele que crê em Deus tem a vida eterna através de Cristo. No capítulo de número 4, ele relata justamente as questões relacionadas aos milagres e também diz que Jesus volta de novo a Galiléia, mas ele antes precisa passar por Samaria. E ele tem um encontro com uma pessoa, uma mulher que estava buscando água num determinado horário do dia, que era o meio-dia, para que ela não tivesse nenhum desconforto, não fosse atacada por ninguém, por uma outra mulher ou alguém que viesse a desmerecê-la. Mas Jesus, no coração dele, existia algo, que ele deveria passar por Samaria. E quando ele passa, ele para perto do tanque, ou melhor, do poço de Jacó. E aquela mulher vai até ali e ele tem um diálogo com aquela mulher e apresenta para ela aquilo que ele veio fazer, que é trazer esperança, trazer a mudança, trazer a transformação da mente e principalmente do coração. E quando Cristo diz para ela tudo isso, aquela mulher sai daquele lugar e recebe aquela palavra de que água dá vida, águas vivas fluiriam de dentro dela. Ela sai dali e anuncia que encontrou o Messias. Muitas pessoas hoje estão vivendo ainda sem compreender que o Messias, o Cristo ressurreto, ele já veio e ele está hoje aqui, nesse momento, através desse vídeo em que você está vendo, trazendo para você aquilo que você precisa, que é mudança espiritual. Jesus veio transformar ao ser humano espiritualmente. As outras coisas são acrescentadas, como está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Depois daquele diálogo, não só aquela mulher passou a crer que Jesus é o Messias, mas também todo aquele povo de Sicar. Uma outra coisa que acontece é quando ele está se encaminhando para a cidade lá na Galiléia, um funcionário público, um alto funcionário, vai até ele e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, meu filho está morrendo. E Jesus olha para ele e diz: vai, teu filho está curado. E aquele homem anda um dia inteiro, até chegar no lugar onde ele encontra os seus servos que dizem para ele: teu filho vive. E ele pergunta qual hora mais ou menos que isso aconteceu. E os servos dizem: a tal hora, mais ou menos 1h da tarde. E ele faz a comparação da hora que Jesus deu a palavra para ele, para a hora que o menino foi curado. Sabe o que eu quero dizer para você? Jesus continua operando milagres. Jesus operou um milagre e vai operar milagres na nossa vida, na minha vida, na sua vida, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Jesus Cristo é o Senhor. Que você possa compreender isso, que você possa entender que o Senhor ama você e Ele veio buscar você. Que Deus te abençoe.
Graça e paz.